Boa noite a todos e todas. Vamos dar início à quarta sessão do Fórum de Debates, O que está acontecendo no Brasil. Hoje nós temos a participação da nossa querida colega Jaqueline Signoretto, que fará a palestra Estado Penal, Polícia e Política no Brasil Contemporâneo. A Jaqueline tem graduação em Ciências Sociais pela USP, mestrado em Sociologia pela mesma universidade, com a dissertação Os Justiçadores e Sua Justiça, Linchamentos, Costume e Conflitos. E ela também tem doutorado em Sociologia pela USP, com a tese Ir aonde o povo está, Etnografia de uma Reforma da Justiça. A Jaqueline é professora adjunta da UFSCar. Ela lidera o grupo de estudos sobre violência e administração de conflitos. É pesquisadora do INCT, Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos. Com vocês, Jaqueline Signoretto. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer a presença de cada um de vocês, muito especial, que não foram ver o Suplicy e vieram me ver, né? Então, eu sou muito grata a vocês. Eu vou conversar com vocês, então, sobre Estado Penal, Polícia e Política, né? Mas, antes disso, eu queria muito agradecer à Secult, né? Em especial a pessoa do Wilson, pela organização desses eventos que têm sido, né, muito legais. Quem tem acompanhado certamente tem gostado muito. A gente tem aprendido e também criado uma oportunidade de vivenciar a universidade naquilo que ela, enfim, se propõe a ser e deveria ser todos os dias, né, que é um espaço de debate, de reflexão livre, de inteligência a serviço do público, né? Eu acho que essa perspectiva do intelectual público é uma perspectiva extremamente importante, e a gente ter um espaço, né, organizado e sistemático dentro da universidade para fazer isso é uma felicidade, né? Eu acho que para todos nós que um dia estamos palestrando, no outro dia estamos assistindo, né? E isso é muito importante, Wilson. Obrigada, viu? Bom, eu tenho 3 objetivos com a minha fala, para a gente abrir para os debates também, né? O primeiro deles é fornecer alguns elementos para a gente pensar essa situação atual, né, que está acontecendo aí, contexto de Lava Jato, contexto da criminalização de alguns atores políticos, o próprio contexto do impeachment, a partir de alguns impasses criados pela judicialização da política. Mas uma judicialização específica, né, que é essa judicialização via o direito penal, né? Então, a figura da Lava Jato é muito importante para a gente entender isso, e a própria discussão do impeachment, se tem crime, se não tem crime, né, que coloca o direito penal no lugar da nossa reflexão, né, e como um lugar especial de luta, e que, na minha opinião, é isso que eu vou tentar argumentar com vocês até o final, para abrir o debate, isso dificulta, na verdade, né, essa abordagem penal da questão e essa abordagem criminal da política, dificulta a construção de alternativas de ação e de saídas que sejam propriamente políticas. E eu vou tentar explicar por quê. Em segundo lugar, eu gostaria de pensar ligações e afinidades entre o processo de criminalização seletiva dos dirigentes políticos, né, porque criminaliza uns e não criminaliza outros, mas entender esse processo seletivo de um Estado penal cuja lógica é administrar conflitos da circulação da riqueza. Quer dizer, nós não estamos falando de qualquer Estado penal, nós estamos falando de um Estado penal específico que, no Brasil, tem certas características que eu tento descrever com o meu trabalho de pesquisa ao longo desses anos, né, e que eu gostaria de pontuar com vocês, para a gente tentar entender em que sentido se dá essa criminalização seletiva. E, por fim, apontar algumas mudanças institucionais que eu considero que sejam necessárias para a superação desse impasse que a judicialização via direito penal provocou, né, com uma sugestão que eu elaborei para a construção de políticas para que se possa aumentar o controle democrático do sistema eleitoral, né, e aumentar a separação entre economia e política, de um lado, e entre política e direito, de outro lado, né? Então, esse é a minha proposta para hoje, né?
Então, eu queria começar relembrando que a Lava Jato e toda essa discussão sobre investigação e punição de corruptos, né, ela está restrita, portanto, ao âmbito do direito penal. A Lava Jato não é um processo político, ela não é um processo de discussão ampla e participativa dos problemas gerais da nação. A Lava Jato é um processo penal, certo? Ela é um inquérito policial, ela é um grupo de trabalho do Ministério Público Federal, né? E ela é um despacho que um juiz individual, que é o Sérgio Moro, faz, né, desses inquéritos e processos que são encaminhados, né, por esse grupo de trabalho que está na Polícia Federal, no Ministério Público e no Poder Judiciário. Então, o que significa que, né, a gente dizer um processo penal? Na lógica do processo penal, né, e daí eu estou falando do ponto de vista de uma pesquisadora de administração de conflitos, certo? Como é que a gente administra um conflito no campo penal? Se trata, no campo penal, de estabelecer não um conflito entre dois indivíduos e o conflito mediado pelo Estado, como a gente teria, por exemplo, no direito civil, né? Nem de duas organizações com a regra do jogo mediada pelo Estado, como também a gente poderia ter no direito civil ou no direito administrativo, certo? Mas se trata de um tipo de administração de conflitos em que, de um lado, você tem um indivíduo e, de outro lado, você tem o Estado como organização, né? A polícia, o Ministério Público, né, organizações que produzem investigação para acusar um indivíduo, certo? Então, não é o PT que está sendo acusado, não é o governo que está sendo acusado, não são pessoas jurídicas, não é a Odebrecht que está sendo acusada, mas são pessoas em especial, né? Então, é o tesoureiro que estava ocupando aquela posição, é o presidente, é o diretor, certo? São figuras, pessoas físicas que estão sendo pessoalmente acusadas, né, no meio de um processo de um método de administração de conflitos, que é o processo penal, em que você tem uma organização repressora do Estado, a polícia, o Ministério Público ou a Justiça, se contrapondo ao indivíduo. Porque o processo, portanto, é desequilibrado do ponto de vista do poder, o direito penal tem algo muito específico na sua formação, que é uma regra do jogo de garantias, de defesa do indivíduo, certo? Por que isso é tão importante para o direito penal? Porque você tem um Estado inteiro, certo? Uma organização contra um indivíduo. Então, para que isso não resulte pura e simplesmente num massacre do indivíduo, você tem uma regra do jogo, certo? E, desde a construção do direito penal moderno, esta regra do jogo é primada, não por aumentar a capacidade do Estado de fazer, né, a sua perseguição, mas um direito penal, enfim, né, que teve, né, a perspectiva de aumentar as garantias do indivíduo para que ele pudesse sobreviver, certo? Pessoalmente, moralmente, economicamente ou qualquer forma de circunstância, a uma acusação forte como essa, certo? Em que você tem a organização estatal contra um indivíduo, né? Então, faz parte da lógica do direito penal, no registro, enfim, dos direitos humanos, da construção dos direitos humanos e do direito de garantia, cercar esse indivíduo de certas capacidades para ele resistir a esse processo, né? Então, presunção de inocência, certo? E um conjunto de garantias, o ônus da prova é de quem acusa e não de quem é acusado, né? Por quê? Porque o sistema de administração de conflitos ele já é desigual. Certo? Então, para que ele seja um pouco menos desigual e um pouco mais possível, né, de você ter alguém que possa se defender no âmbito de um processo como esse, existem essas regras que vão propor, né, as garantias do indivíduo, né, e a inviolabilidade dessas garantias pelo Estado. Bom, então isso é o que está escrito na lei, isso é o que está escrito na tradição jurídica internacional, né, e que é pautado, né, por um direito penal liberal que foi adotado no Brasil. Mais uma vez dizendo, isso é o que está escrito no papel, certo? No entanto, o Estado penal no Brasil, e aí eu vou falar aqui dessa expressão Estado penal,
que, na verdade, como nós estamos falando de um processo político, né, é uma expressão que faz parte do debate político. Eu, como socióloga da administração dos conflitos, eu nunca gosto dessa ideia de um Estado como uma coisa única, porque ele não é, certo? O Estado tem um monte de conflitos dentro dele também, e essas agências aí, polícia, Ministério Público, Judiciário, também estabelecem conflitos entre si. Então, eu vou falar de Estado penal, mas eu queria que vocês lembrassem que também dentro desse Estado tem conflitos, né? Mas tem essa lógica de uma construção que tem se tornado muito potente mundialmente, certo? Com o declínio do estado de bem-estar social, e que também no Brasil conviveu desde sempre com abusos, certo? Então, embora o nosso direito escrito na lei ele seja de matriz garantista, né, na prática, ele sempre, né, o direito penal foi exercido, o Estado penal sempre conviveu com abusos no Brasil, né? Então, eu queria relembrar isso aí, né? Então, uma segunda coisa que é importante dizer, que o direito penal ele é essencialmente conservador. Eu não estou falando assim politicamente conservador. Eu estou dizendo que a natureza do direito penal é de conservação, certo? É de tomar uma certa situação, julgar esta situação, afastar os indivíduos que, porventura, forem identificados como responsáveis por uma dada situação e manter a regra do jogo. É isso que o direito penal faz. Ele não tem a propriedade de propor reformas, ele não tem a propriedade de propor acordos públicos, certo? Ele não tem a propriedade de estabelecer uma discussão na sociedade participativa, etc. Isso até poderia ser pensado no plano do direito administrativo, por exemplo. Uma ação civil pública, que é diferente de uma ação do direito penal, né, ela pode resultar numa consulta pública, em audiências públicas, em que se elabore um plano de trabalho, por exemplo, né, que os agentes estatais se comprometam a cumprir. Um acordo de ajustamento de condutas, certo? Como a própria UFSCar aqui faz parte, né, de algumas dessas ações, por exemplo, para a implantação dos cursos de ERER, que a gente conhece aqui, né? Educação para as Relações Étnico-Raciais, há um termo de ajustamento de conduta em que os municípios têm que capacitar seus professores e a universidade oferece um serviço, enfim. Isso dentro do direito penal não é possível. Isso só é possível no registro do direito civil ou do direito administrativo, né? Então, por isso que eu estou dizendo que o direito penal ele é essencialmente conservador, porque ele não pode ter esse caráter propositivo, não faz parte da natureza dele ter esse caráter propositivo. E o direito penal sempre individualiza condutas. Então, quando a gente tem uma operação como a Lava Jato, eu nunca vou acusar um governo. Eu sempre vou acusar uma pessoa, certo, de uma determinada conduta que está sendo qualificada ali no processo, né? Assim como o impeachment por crime de responsabilidade, ele não derruba uma chapa, ele derruba uma pessoa. Ele não derruba um governo inteiro, ele não derruba os ministros, mas ele vai derrubar, certo, uma única pessoa que vai se defender como indivíduo dessa acusação e não como gestor público, né? Então, ele está sempre apontando crimes de indivíduos, né? No caso, a Lava Jato ela está apontando crimes de indivíduos que teriam sido cometidos no financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, né? É isso que a Lava Jato está discutindo, crimes políticos de desvio de recursos, certo? E esses recursos estariam sendo utilizados para o financiamento dos partidos e das campanhas. Então, de um lado, a gente nunca vai poder discutir, via Lava Jato, o financiamento das campanhas e o sistema eleitoral. Não, nós vamos discutir uma pessoa que cometeu um crime nessa direção, e não, né, o processo como um todo. Nem vai se discutir, de outro lado, o funcionamento das empresas, ou a regulação das empresas, ou a necessidade de regular melhor o capitalismo no Brasil. Não, não é disso que se trata. Nós vamos chamar uma pessoa dizendo, Marcelo, este cara extrapolou uma regra aqui, portanto, ele sai fora, a empresa continua existindo, nos mesmos moldes de antes, e vai ter outro presidente, certo? Que vai estabelecer o quê? Um compromisso moral, uma boa vontade de mudar, né? Mas, na verdade, essa mudança não vai ser obrigatória. Quer dizer, se o novo presidente da Odebrecht quiser continuar fazendo exatamente a mesma coisa, o direito penal não é essa instância, certo, de negociação que vai transformar a regra do jogo, né? Então, o que a gente está falando aí? De práticas empresariais, de um funcionamento concreto do capitalismo no Brasil. Aliás, não é só no Brasil, né? Os Panama Papers aí, né?
que apareceram na semana passada mostraram que, na verdade, isso é um movimento mundial, certo, de imbricamento do capitalismo contemporâneo nos sistemas políticos dos países, né? E o Brasil é um exemplo disso, e não uma aberração em relação a isso, né? Ele é mais um exemplo. E o direito penal ele vai apenas tirar do jogo estes jogadores, mas ele não tem o poder de mudar as regras do jogo, né? A mudança das regras do jogo continua sendo uma atribuição da política, certo? E não da justiça, né? Então, nós estamos diante de conflitos que são relativos à interferência do poder econômico sobre o sistema político, né, principalmente sobre o sistema eleitoral e o financiamento dos partidos, e nós estamos vivenciando uma situação hoje, né, em que ao direito penal está atribuído o poder e a capacidade de intervir sobre isso, mas nós não estamos discutindo outras vias, certo? Então, por isso que, ao final, eu vou tentar apontar algumas possibilidades por onde a gente poderia escapar dessa simplificação, né, da administração do conflito que é feito pelo direito penal, porque ele está preocupado apenas não em mudar a regra do jogo, mas em afastar alguns jogadores indesejados, né? E quando ele faz isso de maneira seletiva, portanto, ele está permitindo, né, que outros jogadores que vão continuar com as mesmas práticas, porque a regra do jogo não vai ser mudada, que alguns jogadores permaneçam, enquanto outros vão ser eliminados, né? Então, um terceiro ponto importante, que eu já tinha iniciado a enunciação, que o Estado penal, então, ele é uma construção potente mundialmente hoje, certo? Com o declínio do estado de bem-estar social, mundialmente, né, não estamos nem falando só do Brasil, nós tivemos uma desinstitucionalização dos conflitos, né? Então, há alguns pesquisadores que vão chamar atenção para isso, né? Que antes, durante a vigência do estado de bem-estar social, que, vamos dizer, o Brasil não conheceu muito bem esse período, mas o Brasil teve uma institucionalização do conflito trabalhista, por exemplo, bastante grande, bastante forte, através da justiça do trabalho, da consolidação das leis do trabalho, que é um método de administração de conflitos bem diferente do conflito penal, porque na justiça do trabalho se pode negociar, né? O empregador com o empregado, eles podem sentar em torno de uma mesa no Tribunal de Justiça e eles discutirem uma solução para aquela causa que não seja o juiz dizer pague o que deve, certo? Que pode ser um outro tipo de solução. Pague uma parte do que você deve, né, mas pague agora e não no final, enfim, né? São formas de administração do conflito que são diferentes. Mas, com o refluxo do emprego e a mudança, né, uma sociedade em que avança a terceirização, avança uma série de coisas, nós estamos caminhando cada vez mais para a desinstitucionalização do conflito. A maior parte das pessoas que trabalha não trabalha com carteira assinada. Portanto, os conflitos mais importantes da nossa sociedade hoje, eles estão fora dessa esfera regulada, né? Eles vão acontecer em outras esferas. Por exemplo, quem é que regula o conflito trabalhista entre o pequeno traficante e o dono da boca? Certo? Quem é que regula o conflito trabalhista entre os trabalhadores informais e os seus empregadores, né? Então, é disso um pouco que eu estou falando. Nesse aspecto, como a própria dinâmica transnacional enfraquece as fronteiras, né? Então, a gente não pode mais, por exemplo, controlar o crime de drogas na fronteira. É impossível, ainda mais um país das dimensões do nosso, né? Você não pode abrir todos os containers que passam num porto. Isso não se faz em nenhum país do mundo. Então, como você não tem mais fronteiras, como você não tem controle de fronteiras, controle de tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, vai se dar em determinados territórios. E daí a importância do direito penal. Quer dizer, os outros ramos do direito foram perdendo importância, certo? E isso foi aumentando a importância do direito penal, porque, ao fim e ao cabo, ele se aplica sobre um território, certo? E não sobre um tipo de atividade. Ele se aplica sobre um território. E estes territórios, certo, continuam bem demarcados, né? Principalmente os territórios de periferias, favelas, né? Zonas urbanas, onde o controle social se concentra. Isso não é só no Brasil, mas isso é no Brasil também, né? Então, o direito penal continua tendo eficácia sobre o território, enquanto outras formas de direito estão perturbadas pelos processos da globalização, né? Então, o Estado penal no Brasil recente, ele tem, inclusive, desenhos muito precisos, né? Ele tem se
colocado o seu foco no crime patrimonial e no controle da venda de drogas em determinados territórios. Ele tem se concentrado sobre um público específico, né? Então, as pesquisas que a gente tem feito sobre quem são as pessoas que são presas, quem são as pessoas que são abordadas pela polícia, quem são as pessoas que recebem condenação, quem são aqueles que são mortos, né? Em decorrência de ação policial, a gente vai ver que esse perfil é muito parecido em todos esses tipos de ação e é um perfil populacional muito bem recortado, né? É um perfil de pessoas que são jovens, entre 16 ou 18 anos, até 24, depois até 29 anos, negros, em sua maioria, moradores de periferia e dos estratos mais baixos de operação da economia criminal, né? Então, o nosso direito penal hoje ele não está voltado, né, para essas atividades transnacionais ou para lavagem de dinheiro e nada disso, certo? Então, o controle do crime no Brasil ele está concentrado nisso, né? Feito através de um modelo de policiamento específico também, que é o policiamento ostensivo. Existem várias formas de policiamento, mas, no Brasil, a única, né, que cresce, que se consolida, não é a polícia comunitária, não é uma polícia investigativa, não é uma polícia para a solução de problemas, mas é um policiamento ostensivo, aquele que fica rodando na viatura, certo? E que, portanto, só enxerga aquilo que é visível, né, no âmbito das ruas, certo? Esse é o tipo de policiamento que hoje constitui movimenta esse Estado penal que nós estamos falando, né? E o componente, portanto, o controle do crime no Brasil, ele é marcado por uma seletividade muito grande nesse perfil que eu apontei para vocês, e ele é um controle que tem sido exercido com violência, né? A característica violenta é importante nesse controle e tem uma componente racial muito relevante, assim como tem uma componente etária também, né? São jovens, são negros. Então, como eu falei, esse Estado penal ele convive desde sempre com abusos. Embora o Estado penal vá se transformando, né, esta característica abusiva ela, né, vai acompanhando as transformações desse direito ao longo do tempo. Tanto que judiciário e polícia são campos que não foram reformados e que não foram transformados na Constituição de 88. Né? Então, pós-Constituição, a gente teve uma série de reformas nas políticas públicas. Saúde, né? Essa é a Semana Nacional de Luta pelo SUS. Né? Nós tivemos uma reforma. Pode ser que não esteja funcionando muito bem, mas isso não é um problema de não ter um bom modelo. Né? Você não tem uma boa prática, mas tem um bom modelo. A educação foi reformada, né? Enfim, uma série de serviços, a assistência social, né? A legislação do SUAS. Mas, em termos de polícia e judiciário, nós não tivemos uma reforma, né, na democracia. Nós nos ressentimos dessa reforma. Né? Então, a conta de nós não termos reformado a polícia e a justiça criminal, ela bate a nossa porta hoje com 60 mil mortes violentas por ano. E 6 pessoas mortas por dia apenas por intervenção da polícia. Né? São quase 600 pessoas mortas só pela PM de São Paulo no ano passado. E 20% das mortes violentas que aconteceram em 2014 na cidade de São Paulo foram cometidas por policiais. 20%. Oficialmente por policiais, certo? Fora outras, né, que podem não estar contabilizadas por não terem sido cometidas por policiais em serviço. Então, os mecanismos que operam a investigação comum dos crimes e essa repressão seletiva de grupos sociais, eles, coincidentemente, são os mesmos que agora estão sendo utilizados contra os políticos e os empresários. Né? Então, diferentemente de uma fase anterior que eu falei, né, que é direcionado ao grupo específico, e os que estão em cima nunca aparecem, dessa vez eles apareceram, certo? Com os mesmos mecanismos, não são outros mecanismos. Né? Então, eu tenho tentado descrever esses mecanismos nas minhas pesquisas, certo? Sobre a criminalidade comum, e fui acompanhando no noticiário, né, a incorporação desses mecanismos pela Polícia Federal para fazer as suas prisões e as suas operações ali no âmbito da Lava Jato. Né? Então, esses mecanismos estão baseados na identificação prévia do suspeito. Primeiro se acha a pessoa e depois se procura a conduta que ela cometeu, certo? Mecanismos baseados em escutas telefônicas dos suspeitos, não necessariamente escutas autorizadas pela Justiça.
né? Então, se fica monitorando as conversas e tal, e em determinados momentos que as pessoas estão em situações sociais dúbias e etc., se dá um flagrante, né? Não necessariamente no cometimento de uma ação ilegal, mas o flagrante, ele por si só já incrimina a pessoa, certo? Porque quem foi preso, na cabeça média do brasileiro, né, é porque devia alguma coisa, certo? Então, o fato da pessoa ter sido presa funciona como, né, quase que um círculo vicioso para que ela também não possa produzir a sua própria defesa, né? Então, é esse funcionamento da prisão em flagrante, né, ou prisão cautelar, para negociar uma confissão do acusado, né? Isso tem sido feito assim nos últimos 30 ou 40 anos nas periferias, certo? E isso está sendo feito agora com isso que a gente poderia chamar de uma criminalidade do andar de cima, e etc., alguma coisa assim, com pessoas que têm mais prestígio social, né? Isso é fundamental para encurtar o trabalho de investigação e produção de provas, né? Então, a maior parte das prisões por tráfico de drogas, por exemplo, resulta desse mecanismo, certo? Primeiro a polícia prende, depois ela força a confissão, né, de quem, de você compra de quem, você vende para quem, etc., né? Em que as testemunhas são, na maior parte das vezes, os próprios policiais, né? Não há outras testemunhas de que aquilo tenha acontecido, né? Então, esse procedimento, que é baseado no enquadramento de suspeitos e não no enquadramento de condutas, quer dizer, no enquadramento de pessoas e não de condutas, né, é o que está sendo adotado e que permite traçar essas conexões do uso do aparato penal para a figuração de um golpe contra as eleições. No mecanismo do impeachment, é disso que se trata, quer dizer, primeiro se faz uma acusação que não precisa ser provada, certo? É apenas um processo político de acusação de alguém que deve alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, mas que ela sabe que deve, certo? Então, todo o processo do impeachment, né, tem uma acusação não provada, assim como aconteceu também com a prisão do Lula no dia 4 de março, né, em que você não tinha uma acusação formal elaborada, né, ele foi encaminhado coercitivamente para ele contar quais são, então, os crimes que ele cometeu. Certo? E daí, em função de ele contar, então aí sim ele seria indiciado, né, por ter contado os crimes que cometeu. Bom, isso tem sido assim na periferia, né? Mas a gente não deve ficar, então, enfim, satisfeito com a ideia de que, afinal de contas, estamos conquistando uma condição de igualdade perante as leis. Eu acho que é o contrário, certo? Nós estamos, então, perdendo para certas classes sociais que tinham garantias de acesso ao direito de defesa, certo? E que agora essas garantias vão sendo progressivamente perdidas para um número maior de pessoas, e não o contrário, né? Quer dizer, nós não estamos caminhando para um sistema jurídico em que cada vez mais pessoas conseguem exercer o seu direito de defesa, né? Então, eu vejo alguns grupos se manifestando assim, não, eu não vou tomar parte, né, nessa discussão, porque na quebrada onde eu moro, o pau come, sempre comeu, e nunca as pessoas se importaram com isso, né? Primeiro, que não é verdade, que nunca as pessoas se importaram com isso. Em segundo lugar, que isso não é um ganho, certo? Isso não é um ganho em termos de democracia. Isso é uma perda ainda maior, né, do espaço para o exercício da cidadania, né? Então, o autoritarismo brasileiro, ele tem, sim, um vínculo muito forte com essa ideologia punitivista, né, que recusa a dimensão dos direitos individuais dos acusados ou dos suspeitos, né? A acusação dirigida a essa figura do bandido, que nós conhecemos muito bem no discurso autoritário brasileiro, né, ela, inclusive, não é uma acusação modulada. Não importa o que o bandido fez, o bandido é bandido. Isso está no ser dele, né? É uma característica ontológica, não está na prática dele, certo? O bandido é bandido, né? E aí, porque ele é bandido, ele faz certas coisas, né? Então, isso é o traço do autoritarismo brasileiro, que está muito marcado, né, por essa ideologia punitivista e essa figura, né, do bandido, né? Então, o uso político dessas categorias penais de acusação do bandido, ele é sempre conhecido, já foi denunciado desde sempre, desde a abolição da escravatura, né? Um controle social
que já foi realizado, né, sobre os capoeiras, sobre as casas de candomblé, sobre todas as formas de sociabilidade urbana negra, sobre a mendicância, sobre a infância pobre, sobre o consumo de maconha, certo? Que não são tomados apenas como atitudes que contrariam a lei, mas como expressões de uma subjetividade que precisa ser combatida, certo? De uma forma de existência que é ilegítima. Então, é isso que expressa na figura do bandido bom, é o bandido morto, e vocês sabem, né, que uma parte da nossa população brasileira apoia essa ideia, né, sustenta essa visão autoritária, e que a gente tem visto essa visão autoritária agora ser transposta diretamente para o discurso da política, né? Então, é uma operação simbólica muito complicada no contexto atual, que é colar esses ilegalismos eleitorais a uma sujeição criminal sobre o signo do bandido, né? E a recusa, há sim uma recusa a isso, né? Que é uma luta popular nas ruas para acusar o golpe, certo? Então, não é que todo mundo compartilha dessa visão aí de que o ilegalismo eleitoral é coisa de bandido, né? Existe uma resistência dos movimentos, mas essa designação de petralha, né? Ela dialoga com essa tradição autoritária, né? Então, os mecanismos de investigação da Lava Jato, eles me parecem essencialmente similares às investigações que foram conduzidas aqui em São Paulo nos últimos anos contra o PCC, né, que se caracteriza exatamente por operar uma economia criminal, e, inclusive, operar uma economia criminal no interior do cárcere, né? E o curioso é que, justamente, esse mecanismo de operação do Estado penal, né, que produz um número muito alto de presos, né, e que teria sido, segundo o discurso governamental, muito eficiente em combater o PCC, faz, na verdade, de um outro lado, que essa economia criminal continue sendo operada a partir da cadeia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: perdem-se direitos da cidadania como um todo, né, e, de fato, a operação da economia criminal não sofre abalo nenhum, porque, né, as pessoas vão para a cadeia e o sistema vai continuar funcionando da mesma forma. Então, não apenas o Estado penal não é eficaz, né, para administrar esse conflito, como ele resulta, né, para acrescentar esse caldo de autoritarismo, certo, na cultura política brasileira, né? Então, por isso, nas periferias, há muito tempo que se diz que todo preso é um preso político, exatamente em decorrência, né, de se reconhecer esses processos de seleção de tipos de crimes e de grupos sociais que sofrem a punição, né, que sofrem preferencialmente a punição. Enquanto que a violência dos homicídios e a violência policial, que são tão ilegais quanto, ou até piores, mas eles não têm a mesma atenção que é dada ao crime patrimonial e aos delitos de drogas, né, ou a um eventual homicídio que aconteça nas classes mais altas, né? Então, como eu tenho dito, o Estado penal no Brasil, ele vigia a circulação da riqueza, e não a proteção da vida. E esse Estado penal, que está sendo mobilizado agora em operações estilo Lava Jato, ele também está preocupado apenas com a circulação da riqueza. O dinheiro que saiu daqui foi parar ali, certo? Então, quem é o responsável por fazer o dinheiro ter circulado aqui e ter chegado ali, né? É um controle social dessa circulação da riqueza que está circulando indevidamente. Mas ele não oferece uma proposta, certo, para fazer com que essa circulação não aconteça, ou ele não oferece uma proposta para fazer uma discussão mais ampla sobre o sistema político, né? Então, se vocês querem que eu aposte alguma coisa, né, eu acho que, se forem todos parar na cadeia, esse sistema criminal vai continuar funcionando exatamente como ele tem funcionado com PCC, Comando Vermelho e essas outras coisas, certo? Só que com as pessoas presas, né? Então, essa distinção entre bandidos, de um lado, e cidadãos de bem, de outro, considerando que os cidadãos de bem também cometem condutas ilegais, né, ela opera esse sistema, então, de ponta a ponta. Ela tem, numa figura tipo Paulo Maluf, um dos ícones desse arranjo, certo? Há ilegalismo, mas ele é um cidadão de bem, então ele não precisa ser preso. E, de outro lado, você tem uma figura como o Genuíno, por exemplo, né, que não tem uma pecha propriamente de bandido, mas foi preso por condutas ilegais, certo? Porque estava ocupando uma posição de direção de um partido, e não porque mobilizou pessoalmente,
certo? Uma riqueza, enfim, né? A família dele não, os bens, né? Não houve um enriquecimento pessoal e a família dele não tem posses e propriedades de bens, mas ele foi enquadrado, mesmo sendo cidadão de bem, foi enquadrado, certo? E foi preso. E eu acho que eles são dois ícones, certo? Que se contrapõem nesse espectro, né? A prisão do Marcelo Odebrecht foi um fenômeno crítico, que ela perturba essa lógica de ponta a ponta, né? E ela poderia ter apontado para uma fratura dessa lógica, dizer, não, aconteceu alguma coisa aqui na prisão do Marcelo Odebrecht que está marcando uma ruptura desse sistema. Por outro lado, aconteceu a prisão do Lula, que é o contra-exemplo, né, de que não tem fratura nenhuma, que é isso mesmo, né, que você continua operando o Estado Penal da mesma forma, com a prisão de suspeitos, para que eles confessem os crimes que cometeram, o uso de escutas telefônicas ilegais, etc. Né? Então, me parece que a prisão do Lula argumenta em prol da consistência da lógica, quer dizer, que a lógica vai continuar funcionando, uma vez que o Lula, em São Bernardo, ele é apenas um líder operário, certo? Ele é alguém que ocupa um extrato intermediário e que, no caso ali, foi preso sem indiciamento e sem acusação penal, apenas por ele destoar no estilo de vida dele do padrão classe média que seria esperado de um líder operário. Não é isso? Dizer, mas porque ele vai não sei aonde, ele frequenta propriedades que são não sei de que jeito, que não correspondem ao padrão. Então, você não tem uma acusação formal, mas você tem, né, uma coisa que destoa de um padrão classe média esperado. Né? Então, um outro elemento que eu queria pontuar é que esse Estado penal fez crescer muito o encarceramento, né? O crescimento do encarceramento, a arbitrariedade policial, a seletividade das acusações, a inversão do ônus da prova, eles são realidades das classes populares há muito, 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 muito tempo. Né? Então, portanto, eu queria, né, repetir e reforçar essa ideia de que não é um ganho para ninguém que isto agora esteja atingindo pessoas de maior prestígio. Né? De fato, o movimento e a luta, né, por ampliação do Estado de Direito no Brasil, tem ido exatamente na direção de assegurar que os de baixo, né, tivessem a mesma proteção e garantias que aqueles de cima, né, sempre tiveram, e não o contrário. Né? Por isso, para finalizar, o último ponto que eu quero falar é que nós estamos falando aqui, então, da necessidade de reinventar novas bases da democracia. Né? Por que eu estou fazendo toda essa crítica do direito penal? É que eu acho que não é do direito penal que vai vir a solução dos problemas políticos que nós estamos enfrentando hoje. Né? Nós estamos falando, na verdade, da necessidade de criar novos limites para a ação político-partidária, e uma parte que é pouco afirmada nesse debate todo, né, da necessidade de criar defesas para o sistema político dessa interferência tão direta e devastadora de interesses econômicos de meia dúzia de empresas. É disso que se trata, certo? Quando a gente está falando dos mecanismos de petrolão e etc., nós estamos falando de meia dúzia de empresas que invade o sistema político, certo? De todos os espectros, né? Para imprimir os seus interesses de mercado, certo? No sistema político. É disso que nós estamos falando. Né? Então, Lava Jato, Juiz Federal, STF, são ações e são atores que deveriam apenas fornecer os elementos de diagnóstico para nós. Né? Quem está agindo, como está agindo, onde está agindo, quanto está circulando. Né? Então, tudo isso seria importante e necessário, né, haver uma investigação independente e potente que pudesse nos ajudar a identificar tudo isso. Mas o problema é que esses atores eles estão disputando o estatuto de quem vai dar as soluções. Então, isso eu acho preocupante, né, e isso eu acho que é um tipo de mecanismo que merece o nome que está sendo dado a ele, né, de golpe. Né, porque você tem ali... a solução apontada é a eliminação de um dos players, que eu acho que é um dos jogadores mais fundamentais da democratização política e social que o Brasil teve nos últimos tempos. Sem dúvida, é o PT como um partido de massas, né, como uma organização partidária, com lideranças que ocuparam posições governamentais, com contribuições importantes. Né?
Então, portanto, o que eu estou propondo não é na linha de que a Lava Jato puna a todos. Eu não estou de acordo com esse tipo de formulação, né? Eu não posso estar de acordo desse tipo de formulação, porque eu acho que, no caso, como nós estamos tratando de todo um sistema político, uma forma concreta de exercício do capitalismo que se imbrica com o sistema político, né, a gente falar de punição de pessoas é muito inadequado e muito insuficiente. Né? Eu acho que punir a todos, então, já que todos estão imbricados, né, significaria uma transformação radical e inconsequente do sistema político. Né? Seria o quê? Uma revolução? Né? Nós vamos eliminar todo o sistema político, né, em forma de uma revolução, mas uma revolução conduzida por quem? Por que tipo de apoio social? Né? Então, seria uma transformação radical e inconsequente, porque o sistema político ele hoje está todo estruturado em torno dessa lógica. Né? Então, de uma legalidade, existe uma legalidade que organiza essa lógica, uma forma de fazer, e, na minha opinião, é isso que precisa ser transformado antes da gente discutir a mudança ou a renovação das pessoas. Né? Não adianta a gente ficar aqui discutindo as pessoas, nós temos que discutir a lógica de funcionamento primeiro. Né? Por isso que também eu não acredito na ideia de eleições gerais, vamos eleger tudo de novo. Eleger tudo de novo dentro da mesma lógica, então nós ainda estamos discutindo as pessoas. Certo? Nós ainda estamos discutindo. Esta pessoa é melhor para se vender a Odebrecht do que essa outra aqui. Ou esta pessoa é melhor para presidir a Odebrecht, que vai comprar os deputados, do que esta outra pessoa aqui. Eu acho que essa lógica é totalmente equivocada, né? E o que a gente tem que discutir são mudanças na regra do jogo. Né? Então, também acho que, em 2002, quando a cúpula partidária do PT tomou a decisão de jogar o jogo nas regras em que ele era jogado, eles, enfim, se preocuparam mais em ganhar o jogo para poder, né, reduzir desigualdade, ter poder para implementar uma série de coisas, como, por exemplo, reduzir desigualdades, que, evidentemente, foi uma coisa importante. Né? Mas eles se preocuparam muito pouco, na minha opinião, e esse é um erro, né, histórico que a gente vai ter que pagar por ele e corrigi-lo, né, que é de não ter modificado as regras do jogo, ou de não ter pressionado para que essas regras se modificassem. Né? Então, isso ficou, quer dizer, se assentou sobre um mecanismo de conciliação que permitiu 12 anos de governo com boas perspectivas econômicas. Né? Mas, de novo, tivemos aí a mágica, o limite foi dado pelo número 13. Né? Não teve um 13º ano de governo dentro dessa lógica. Né? O que mostra que foi um erro estratégico, não ter mexido com as regras do jogo. Né? Porque, quando foi preciso interromper o mecanismo da conciliação e iniciar uma redistribuição, quer dizer, alguém ia ter que perder para que alguém pudesse continuar ganhando, né? Então, aquela regra do jogo ela não permite que isso aconteça. Certo? Então, daí a gente vai para a derrubada de ministros, para a derrubada de presidentes, para a prisão de lideranças políticas, etc., porque aquela regra do jogo, jogada naquele formato, ela não permite a gente hoje falar em políticas de redistribuição. Né? A gente só podia falar em políticas de conciliação. Né? Então, quando a situação econômica não permite mais a gente, né, mexer na distribuição do jogo, então está dado aí, né, o cheque, e é possível que domingo seja dado o cheque-mate, que eu espero que não, mas essa possibilidade é concreta. Né? Um aprisionamento, portanto, do jogo nessas regras que estão em vigor. Então, eu não acredito que outra pessoa, ocupando as mesmas posições, consiga encontrar saídas dentro desse jogo sem que o jogo seja mudado. Né? Então, apenas para vocês não saírem daqui chorando, né, eu trouxe aquilo que eu considero 4 pautas fundamentais para a democracia. Né? Então, se não é Estado penal, certo? Se não é punição aos indivíduos, onde deveria estar concentrado o nosso esforço de transformação e de reflexão? Né? Então, eu enunciei ali 4 coisas que, na minha opinião, são fundamentais. Né? Reforma política, controle social das empresas, políticas de expansão do Estado de Direito, e controle social das decisões governamentais. Quer dizer, ponto número 1, democracia, ponto número 2, aprofundamento da democracia, ponto número 3, radicalização da democracia, e ponto número 4, democratização da democracia.
Então, ali, só para a gente especificar melhor, né, o que eu estou chamando de reforma política? Eu não sou uma especialista nesse assunto, certamente deve haver, né, pessoas que podem vir aqui conversar com a gente sobre isso. Eu estou falando de mudanças nas regras eleitorais e na regulamentação partidária que têm o poder de criar barreiras para a influência do poder econômico no sistema político. Isso é fundamental. Né? A gente não vai sair da situação que a gente está se a gente não mexer nesse problema. Né? Então, temos que pensar e refletir sobre formas de financiamento de campanha, temos que pensar sobre a representação, esses partidos que não têm base social, partidos de aluguel, que permitem essas operações todas. Né? Existe um plebiscito convocado, né, e pedido, já tem 9 milhões de assinaturas para a constituição de uma constituinte exclusiva. Nós não estamos falando disso, isso não está na nossa pauta. Né? Tem 9 milhões de assinaturas, certo? Estudos comparados com outros países para ver como é que os outros sistemas políticos protegem o seu sistema eleitoral, né, dessa influência. Enfim, nós não somos o único país a enfrentar esse dilema. Né? Então, isso é muito importante. E acho que a discussão do foro privilegiado, né, é fundamental. Né? Quer dizer, não dá para a gente ter uma comissão que vai julgar o impeachment da presidente, onde você tem ali, né, de 37 deputados, quantos que estão? 30, né? Que estão indiciados, quer dizer, eles estão mais avançados na acusação criminal do que a pessoa que eles estão julgando, né? E com eles não acontece nada e com ela acontece. Então, quer dizer, não dá, né? Não dá para a gente continuar brincando dessa brincadeira que ela está meio sem graça, certo? E ela está prejudicando, certo, o funcionamento da democracia. Bom, quando eu me refiro a controle social das empresas, eu não estou falando de uma revolução socialista. Né? Eu estou falando de alternativas que cabem muito bem dentro do sistema liberal e que em outros países já são muito encorajadas, que me parece que, inclusive, é uma das opções que a Petrobras vai, né, por onde a Petrobras vai sair dessa crise de imagem e tudo, com um programa dessa natureza, né, de legislações que estabeleçam mecanismos de governança corporativa, compliance, são todas expressões do mundo muito vigente já hoje no mundo empresarial, não estou inventando nada de novo. Né? Mas eu acho que tem que ter conselhos independentes, tem que ter auditorias independentes obrigatórias, né, mecanismos de fiscalização mais acurados nas empresas públicas e nas empresas privadas, principalmente naquelas que prestam serviços para as empresas públicas ou prestam serviço para a administração direta. Né? Acho que as empresas de mídia, enfim, precisamos discutir as regras de financiamento, principalmente das empresas que têm concessão pública. Né? E, por fim, dispositivos de limitação do tamanho das empresas. Também não sou eu que estou inventando isso aí. O Bernie Sanders está fazendo campanha nos Estados Unidos, né, pautando esse tipo de coisa que eu acho que, né, é uma coisa que poderia ser muito bem-vinda na discussão de para onde vamos agora. Certo? Políticas de expansão do Estado de Direito. Essa é a minha área, por isso que tem mais pontos. Né? Então, eu acho que precisamos discutir urgentemente reformas, né, do campo dos direitos, né, no sentido de um liberalismo político. Igualdade, acesso à justiça, direito à vida, certo? Coisas básicas, simples, que as grandes democracias resolveram há 300 anos, há 200 anos, né? E que no Brasil sempre tem sido uma dívida. Certo? Nós conseguimos implementar direitos sociais, mas não conseguimos implementar uma democracia política, né? E um liberalismo com essas características. Né? Garantias para o indivíduo acusado, redução de desigualdades jurídicas, controle dessa aplicação desigual das leis e inclusão de públicos e camadas sociais no universo dos direitos. Né? Eu acho que esse é o sentido da luta. Nós precisamos lutar, né, nesse sentido e reconstruir a democracia para que ela seja capaz de fazer avanços nessa direção. Né? Foi muito bom a gente ter avançado em termos de políticas sociais, e precisamos continuar avançando, mas esses avanços já estão bloqueando, né, a perda de perspectivas nesse campo das liberdades individuais, né, e do respeito dos indivíduos diante desse Estado penal, agora está bloqueando que a gente continue avançando em termos de políticas sociais. Né?
Primeiro porque a juventude está morrendo antes de entrar na universidade, ou está entrando na universidade e morrendo mesmo assim, né? E segundo porque é a criminalização da própria atividade política que é o que faz a gente avançar, né, nas políticas sociais. Então, estou falando ali descriminalização e descarcerização de condutas, revisão de regras de investigação criminal e transparência nos atos policiais. Mas, veja bem, transparência nos atos policiais não é divulgação de áudio, certo? Não é vazamento de provas, né? Eu estou falando que não necessariamente nos casos concretos, mas no conjunto das ações das organizações. A polícia tem que ser transparente, ela tem que prestar contas para a sociedade, né, de qual é o objetivo da instituição e como que ele está sendo cumprido e quais são os resultados desse cumprimento, né? Então, estamos falando de controle externo efetivo da atividade policial, um controle vinculativo, porque hoje o controle externo da atividade policial o Ministério Público faz se quer, se não quer, não faz, né? Então, daí não pode ser assim, temos que trabalhar, né, com uma outra lógica. Participação social na definição de objetivos e metas das polícias, do Ministério Público, isso é muito importante, ninguém fiscaliza o Ministério Público, e o Judiciário, né? Claro, com resguardo de autonomia para as decisões técnicas. Eu não estou falando que é o povo implementar e julgar em praça pública, não é disso que eu estou falando, né? Eu acho que as decisões têm que ser técnicas, mas que a participação social tem que estar nas decisões administrativas e principalmente na política criminal. Quer dizer, as pessoas têm que dizer se é para controlar o pequeno traficante, né, ou se o objetivo agora é lavagem de dinheiro, né? Isso, a sociedade tem que opinar por essas coisas. E é isso que eu estou chamando de democratização da atividade policial, né? Vamos ter que reformar as polícias, não vai ter jeito, né? E, por fim, o incremento de legislações administrativas, né, mais do que legislações penais, para fazer o controle das condutas. Por exemplo, obrigando municípios, estados e União a regular procedimentos. Como eu citei aqui, o caso das ações civis públicas, né? Então, o município de São Paulo, através da sua controladoria geral, começou a fazer um negócio muito interessante, que é ir atrás de repatriar o dinheiro que foi desviado, né, comprovadamente desviado de processo de corrupção. Eles não estão discutindo se o Maluf tem que ser preso ou não tem que ser preso. Eles já estão lá na frente, eles já estão lá na Suíça negociando, entendeu? O repatrimento. Então, é disso que eu estou falando. Eles não estão trabalhando no âmbito do direito penal mais, né? Eles já estão trabalhando no âmbito, né, de política administrativa e de direito internacional para repatriar o dinheiro. Então, veja, há um mundo de possibilidades aí, certo? Que o direito penal é só uma delas. E, na minha opinião, é a pior e é a que não tem potencial de aumentar o exercício da democracia no Brasil. E, por fim, controle social das decisões governamentais em todas as instâncias possíveis, né, com aumento de participação social, sobretudo em decisões que envolvem o uso e repasse de recursos. Isso, sim, vai nos ajudar a combater a corrupção, certo? Quando você tem transparência, você tem participação social nas decisões de governo. E, sobretudo, na gestão de obras públicas e de grandes gastos. Tem que ter transparência de dados, tem que ter auditorias independentes, tem que ter conselhos, né, sociais que vão acompanhar o gasto do nosso dinheiro, né? Isso, sim, eu acho que é uma política de combate à corrupção, né, e um plano de ação para reduzir a interferência, né, do poder econômico sobre o sistema político, né? Então, eu queria muitíssimo agradecer a presença de vocês mais uma vez, a atenção, e dizer que não vai ter golpe, vai ter luta. Jaqueline, quem agradece somos nós. E agora nós vamos abrir para o debate. Então, quem quiser fazer perguntas, pode se dirigir aqui ao púlpito, se identificar e falar. Enquanto vocês vão aí decidindo quem faz a primeira pergunta, aliás, a segunda, eu vou fazer... Bom, então a gente começa aqui, eu faço a primeira, segunda e terceira. Jaqueline, na sua fala tão sombria, você falou do avanço de um contexto em que a gente tem um crescimento do Estado penal,
uma judicialização da política com criminalização seletiva, e seria possível acrescentar tudo isso com, infelizmente, um certo apoio popular e da mídia. A minha pergunta seria, independentemente dessa votação do impeachment no domingo, essa escalada de penalização, judicialização da política, o que vem depois disso? Eu sei que não é muito agradável para um teórico fazer exercício de futurologia, mas o que a gente pode prever dessa escalada sombria? A tua pergunta você pode fazer, depois ela responde no isso. Bom, fala seu nome para nós. Fábio. Na verdade, a gente ouvi partes já em outra oportunidade, mas a gente não teve ocasião de debater, né? E eu, na verdade, agora, olhando inclusive com essa parte das propostas, né, eu acho que 3 pontos queria pensar para você comentar e um pouco na forma de pergunta, né? O primeiro é esse ponto da judicialização da política, que tem o seu reflexo também, que é a politização do judiciário. De certa maneira, eu acho que está se criminalizando práticas que são do âmbito da política, que não é nada incomum também, como não é incomum o judiciário ser completamente politizado. Acho que tem vários teóricos que discutem isso, mas talvez isso esteja indo num limite, no caso de algumas operações, um pouco perigosos. Não é à toa, acho que o Moro já tinha previsto que ia fazer isso quando escreveu os artigos sobre a Operação Mão Limpa, contando como na Itália se bloqueou na opinião pública a reação aos Mãos Limpas, né? Eu acho que não é à toa que grande parte das operações da Lava Jato acontecem em véspera de fim de semana. Os dias são determinados, a forma. Isso porque se tenta, e essa é um pouco a questão, esse Estado penal está sendo construído mobilizando a opinião pública. Como para os de baixo, digamos assim, quando você fala, também tem um apoio da opinião pública. E tem um apoio da política, tem um apoio da imprensa. Provavelmente não estaria indo tão longe se não tivesse essa mobilização e a politização um pouco desse processo, né? Então, um pouco é pensar esse Estado penal como também provocado e esperado um pouco pelas pessoas, né? O segundo ponto, ao você falar, eu estava pensando até onde o governo não tem culpa também desse Estado penal, o atual governo. E eu estou pensando que grande parte dos instrumentos criados para permitir a Operação Lava Jato foram aprovados nesse governo, como delação premiada, como regras mais rígidas para lavagem de dinheiro. Você pode fazer uma lista que todos os instrumentos jurídicos que permitem essa investigação foram sancionados ou pela Dilma, delação premiada, lavagem de dinheiro, ou pelo próprio instrumento por Lula, com, enfim, a escolha dos primeiros colocados nas eleições do Ministério Público, etc., etc. E, por fim, a questão um pouco da agenda que você coloca. Talvez umas propostas para a agenda para debater. Você fala da reforma política, que eu acho que teve o ano passado, o retrasado, o plebiscito, o processo de votação. E eu acho que uma coisa para essa agenda, a gente tem que ir para além da reforma política, para além da reforma eleitoral. Eu acho que os debates sobre reforma política ficam muito centrados no sistema eleitoral e não na ampliação, de fato, do último ponto seu, que é a participação social no desenvolvimento das políticas públicas. Eu acho que a gente tem que, inclusive nesse contexto atual, pensar numa
utilizando os termos lá da Espanha, numa radicalização da democracia em formas de democracia direta, o que significa pensar a política não apenas no âmbito da política representativa. Há próprios conselhos, conferências, plebiscitos, referendos, formas de participação, você precisa de participação para além do partido. Muitas vezes a reforma política fica muito restrita a uma pura reforma eleitoral, do sistema eleitoral e do sistema partidário. Então, avançar para além um pouco disso, né? A segunda coisa, em relação ao controle social das empresas, né? E daí, não complementando também a sua proposta, que daí tem um tema que eu acho que dialoga um pouco com a discussão do Estado Penal, que é pensar a economia política da corrupção. Não é só o controle, existe uma certa funcionalidade da corrupção e da relação entre mercado e Estado. O Estado é, em qualquer país, mesmo no Estado mínimo, o principal comprador da iniciativa privada. E daí a corrupção, ela, digamos assim, é funcional ao próprio mercado. Então, não sei se é uma questão só de acompanhamento, mas travas a isso, né? E travas que passa por uma reforma administrativa, eu acho. E daí, dialogando com a sua fala também do direito penal, que é o direito público. O direito público brasileiro é aquela coisa francesa que o que importa é o processo no papel e não o processo do que acontece na realidade, né? Então, se na verdade o próprio direito público não tinha que ser transformado visando um controle social de fato, de participação, e imaginando que essas empresas públicas não são públicas só para se distinguir das privadas, elas têm objetivos, funções e papéis diferenciados de uma empresa privada. Desculpa ter alongado. Olá, professora Jaqueline, parabéns pela fala. Eu sou o Tiago, sou estudante de doutorado em Sociologia, e eu queria, Jaqueline, até aproveitando a fala do professor Fábio sobre o aspecto funcional da corrupção, é que um dos interesses, acredito eu, subjacentes ao golpe é a implantação imediata de uma agenda entreguista, neoliberal no Brasil, de restauração do Estado mínimo, que é engraçado, né, Fábio, você chamando a atenção do aspecto funcional, porque demoniza-se tanto o Estado como o âmbito da corrupção e da desfuncionalidade, quando, na verdade, é a iniciativa privada que corrompe as instituições. E, no mais, era um comentário, Jaqueline, que você disse a respeito da ascensão do PT, da sua mudança de estratégia, de sua estratégia eleitoral lá em 2002, em que se decidiu jogar o jogo, tal como estava estabelecido, em nome de uma agenda social, de conciliação de classes, de indução do desenvolvimento e enfrentamento da pobreza e da desigualdade, que é muito curioso. Então, que nome que a gente dá para isso? Isso é uma corrupção cívica? O que é isso? E, por fim, é um comentário à sua fala sobre o uso seletivo do direito penal. Isso parece ser um traço histórico das elites políticas brasileiras, né? Essa apropriação da lei em nosso favor contra eles, né? Enquanto você falava, eu não conseguia parar de pensar no Sérgio Buarque, quando lá no final do Raiz do Brasil ele diz que a democracia para nós sempre foi um lamentável mal-entendido, né? Uma aristocracia semifeudal importou-a e adaptou-a a seus interesses. Se isso que a gente está vivendo não é isso, não é outra coisa. E, no mais, parabéns pela fala.
Sou eu, né? Queridos, obrigada pelo debate, né? Sempre que alguém te faz uma pergunta, aciona, né, um jeito melhor pelo qual você podia ter explicado e que certamente na próxima vez que você vai falar, né, já vai falar incorporado, né? Wilson, como, né? Como que a gente vai poder superar o crescimento desse Estado penal, essa judicialização seletiva, o apoio popular, né, e essa âncora na mídia? Tem tudo isso que você está falando, mas tem também mídia alternativa, tem também nós na rua, tem a gente fazendo, né, barulho nas redes, constituindo coletivos para discutir a situação política, certo? Tem todo um outro lado, né? E tem né, nós somos a outra metade ali na Esplanada. Ficou bem bonito agora, né? Fizeram aquele muro, inclusive usando mão de obra carcerária. Eu achei assim, aquilo realmente, entendeu? É a síntese do que eu estou tentando explicar para vocês, né? Eles têm que dividir os opositores políticos lá no gramado da Esplanada. Eles chamaram quem? Ora, quem? Né? Os presos, certo? Para construir assim, olha, não haveria, certo, síntese simbólica mais, né, sofisticada do que essa para explicar o nosso momento, né? Então eu acho isso, quer dizer, pode ter golpe, mas vai ter luta, né? E essa luta que nós estamos falando é uma luta social por democratização e por ampliação, né? Então eu tentei responder ali com o meu mini programa, né, de democratização ali com meus 4 pontos, né? Por onde eu acho que o nosso debate vai avançar, por onde eu acho que ele tem que avançar, né? Eu acho que se a gente consegue avançar e fazer essa agenda ganhar legitimidade, né, não é que a gente vai fazer necessariamente o direito penal refluir ou que a gente vai conseguir barrar a judicialização da política. Eu acho que esses são processos muito complexos, né, e que estão respondendo a um momento mundial aí, certo, de refluxo na América Latina, por exemplo, né, político desse momento. De outro lado, enquanto isso está refluindo, e aqui no Brasil é sempre assim, né? Sempre a gente está indo um pouco atrasado nas ondas, né? Quando está todo mundo democratizando, a gente ainda está neoliberal. Aí depois, quando a gente vai, né, para um Estado social, já está todo mundo dando a volta, né? Quando a gente vai para o encarceramento massivo, o Obama já está soltando 6 mil presos, né? Enfim, a gente está sempre um pouquinho atrasado. Eu acho que, de fato, agora é um ciclo, né, de ampliação desse autoritarismo, né, com essas características que eu tentei descrever e que você também sintetizou aí, né. Só que, quer dizer, se nós estamos falando de ciclos, né, nós não estamos falando de uma hegemonia absoluta, né, nós estamos falando que tem metade da população que está em desacordo com esse tipo de coisa, né, e que vai continuar pressionando, né, e por isso que eu acho que a gente tem que ter clareza sobre isso. O vocabulário da corrupção, ele é um vocabulário conservador, né? A gente tem que falar isso, de regulação da iniciativa privada e redução do Estado da iniciativa privada na política, né? Nós temos que falar desse tipo de coisa, separação entre economia e Estado, né? Nós temos que avançar nesse tipo de coisa. Mudar a linguagem já é um primeiro passo, né? A gente parar de defender cadeia para todos, certo? Cadeia para todos não é uma linguagem da esquerda, não é uma linguagem daqueles que estão pedindo a democratização. Nós temos que encontrar outras linguagens, nós temos que reformular o problema público, né, no espaço público. Nós temos que ser capazes de colocar a questão em outros termos. Se a gente não for capaz disso, nós vamos apanhar literalmente na rua, né, pelos próximos anos aí, entendeu? Mas existe uma possibilidade, certo, da gente conseguir estabelecer espaços, né, de discussão política onde a gente mude essa linguagem. Se eu não acreditasse nisso, eu não levantava da cama todo dia, né? Eu acho que é por acreditar nisso, né, nessa capacidade que a nossa reflexão tem de colocar a questão em outros termos, né? Então eu estou tentando sinalizar ali. Eu acho que o Fábio
é o secretário-geral do meu partido, né, que eu estou fundando, e ele captou bem o espírito, né, daquilo que eu estou propondo. E eu acho que é isso mesmo, né? Criminalização de práticas políticas, né? Você citou o Moro e a Operação Mãos Limpas, né? Como que todo esse movimento é muito consciente para ele, certo? E é um movimento muito planejado. Bom, na Itália, esse processo de criminalização, inclusive, foi conduzido não por um juiz individual, né, mas foi conduzido por uma comissão de juízes, inclusive a figura dos juízes sem rosto, certo, que servia para um duplo blind, uma dupla situação de cegueira, né, dos juízes não serem identificados, para eles não correrem o risco de serem mortos. Houve atentados, né? O juiz Falcone, que era uma figura destacada na Operação Mãos Limpas, sofreu uma emboscada, foi morto. Teve outros juízes na Itália que foram mortos. Mas também o outro lado, né? Quer dizer, se você retira a cara do juiz, você retira essa espetacularização em torno da figura desse juiz, né? E vejam bem, mesmo sem essa espetacularização na Itália, né, ela existiu em torno da figura do Falcone, não é à toa que ele foi morto, mas não no mesmo, né? Ele não tinha 8% de intenção de voto na pesquisa eleitoral como tem o Moro, né? Na Itália deu no Berlusconi, né? Essa criminalização da política, né, e esse avanço criminalizador das atividades da máfia sobre o sistema político, né, e esse imbricamento entre as atividades econômicas da máfia, né, e esse trânsito legal e ilegal nas fronteiras do Estado, fez ressurgir um cara que tem uma origem e uma raiz totalmente mafiosa, e uma liderança de direita, né, que é o Berlusconi. Quer dizer, então, mal e porcamente, as pessoas dizem, o que vai vir daí? Bolsonaro? É uma possibilidade, né? Ainda como um candidato minoritário hoje, né, mas Marine Le Pen foi minoritária na França, certo? Com esse discurso de também combate à corrupção, moralização da política, etc., e hoje ela está aí, né, disputando com chances, né, a presidência da França. Então, é uma coisa que nos preocupa. Evidente que preocupa, certo? Porque esse processo de criminalização da política nos esvazia. Agora, o que é preciso fazer, né, para frear esse tipo de coisa? Reocupar a política, certo? E na contramão disso, dizer, não, nós vamos fazer política e o que nós queremos é política, certo? E acho que a gente está tendo até um bom sucesso em relação a isso, né, de uma mobilização da opinião pública, também para fazer a crítica, né, dessas coisas. Eu acho que não é pouco que a gente tem feito, né? Aquele dia 18 de março, na Avenida Paulista, tinha gente que há muito tempo não participava de atividades políticas da esquerda, né? E eu tenho certeza que ontem, lá na Lapa, né, na Fundição Progresso, lá, aquelas imagens maravilhosas que a gente viu lá, eles estão falando de 1 milhão de pessoas, né? E a gente tem ali novos atores da política também, né? Uma intelectualidade que toma posição, que toma partido, enfim. Acho que tem os dois lados, né? Eu não sou assim totalmente pessimista. Eu acho que nós estamos em disputa mesmo. Quando a gente bota lá hashtag vai ter luta, né? Nós estamos falando sério, nós estamos falando a sério, né? Está havendo disputa de valores na sociedade brasileira. E nós tivemos essa ilusão de que, porque o partido em que a gente votava estava no poder, que nós tínhamos hegemonia social, que os valores defendidos pela esquerda estavam no poder. E eu acho que não é bem por aí, né? Eu acho que o próprio governo já não sustentava esses valores, né? E você perguntou até onde o governo tem culpa, né? Porque todas essas legislações aprovadas, né? É claro que eu não sou contra que se estabeleça um controle de lavagem de dinheiro, né? A questão é a individualização da conduta, né? A questão é apostar no direito penal como a única via para se fazer esse tipo de coisa, né? Então, tem uma expressão
bastante utilizada no debate no campo da gente, que é o punitivismo de esquerda. Que é aquele que diz assim, não, tem que endurecer, e tem que botar os poderosos na cadeia, e tem que fazer legislação, e etc. E tem que pegar os agressores e botar de mulheres e botar eles 30 anos na cadeia, sem direito à defesa, sem direito a progressão de regime, porque eles são monstruosos. Bom, esse discurso do monstro, a gente sabe muito bem, né, a quem ele serve e aonde ele vai parar, certo? Ele sempre vai ser um discurso seletivo. Né? O direito penal não tem jeito, gente, não tem jeito, como o direito penal apurar todos os delitos. Isso não existe, certo? A gente precisaria ter o mesmo tanto de policiais para controlar a conduta do mesmo tanto de cidadãos, porque a gente comete ilícitos todos os dias. Outra coisa, na pesquisa que eu fiz sobre a CPI do narcotráfico, com a Angelina Peralva, que teve aqui a semana passada, né? Metade das pessoas que foram citadas na CPI como sendo operadores do tráfico de drogas no Brasil, e nós não estamos falando do varejo, nós estamos falando dos operadores mesmo, das grandes redes criminais no Brasil, metade das pessoas que foram citadas pela CPI são policiais. Então, não é porque a gente tem muitos policiais que o crime diminui, muito pelo contrário. A polícia é exatamente aquela instituição que faz o trânsito do legal para o ilegal, certo? Que vigia a fronteira, e todo mundo sabe que a fronteira serve não para impedir a passagem, mas para negociar a passagem, certo? Então, é um problema quando a gente tem um Estado policial e uma sociedade policial, certo? Porque a gente amplifica cada vez mais os problemas da corrupção policial e dessa negociação que o Michel Miss chama de mercadorias políticas, certo? Por quê? Porque eles têm o poder de criminalizar e a sociedade não tem o poder de fazer nada, né? Então, por isso que eu acho que essas agendas aí, que você falou, é uma agenda de reforma política para além da reforma eleitoral, né? Que eu estou falando todas essas agendas, eu acho que elas vão muito mais na mão disso. Quer dizer, o cidadão comum tem que ter o poder de vigiar, entendeu? Só que o cidadão comum não tem o poder de negociar essa vigilância. Então, daí muda, né? Por que eu acho que a participação social é diferente da fiscalização institucional? Porque os cidadãos que estão ali reunidos num conselho, eles não têm um poder de barganha, eles não podem vender, entendeu? Vender o parecer, porque senão eles vão ser denunciados pelo movimento ao qual eles fazem parte, de estar fazendo, né, esse trânsito dos conselhos e dos movimentos, né? Não são pessoas que vão prestar um concurso para ser auditor. Eu estou falando de participação social mesmo, de alguém que vai ser eleito durante um ano para acompanhar as obras públicas no seu município, de alguém que vai, né, receber um mandato para acompanhar, certo? Uma comissão, quer dizer, a pessoa tem uma profissão e ela vai fazer aquilo como uma atividade cívica, né? E se ela não estiver fazendo bem, troca, certo? E se aquilo não estiver funcionando, enfim, é diferente de você ter pessoas que têm nas mãos um poder exclusivo para criminalizar, né? Porque todo poder pode ser negociado, né? Todo sistema de poder pode ser negociado, né? Então, eu acho que a gente tem que ter menos fiscais, menos promotores, menos policiais, certo? E mais cultura cívica, né? E mais cidadãos comuns envolvidos com isso daí, né? E aí seria ótimo, porque o pessoal de direita que está lá na Avenida Paulista cansado de achar que eles pagam impostos e não têm serviços públicos adequados, eles também eles não são nossos opositores nesse campo, certo? Eles podem ser nossos parceiros nesses conselhos, certo? E daí eu vejo por aí, né? Eu só vejo a possibilidade de uma reconstrução nesse sentido, né? Como que a gente fugiria do punitivismo de esquerda, né? Eu acho que a gente fugiria disso com uma cultura de participação, de conselhos e coisas como esse tipo, né? O punitivismo de esquerda fez o quê com a gente? Criminalizou as nossas lideranças, certo? Porque ele jogou a água no mesmo moinho de um Estado penal que faz esse tipo de coisa aí que a gente, né, estuda há 40, 50 anos. Né? Então, isso é um erro estratégico da esquerda. Toda vez que a esquerda apoiar direito penal e reforço do direito penal, você pode ter certeza que quem vai parar na cadeia são os mais vulneráveis, entre os vulneráveis, né, e as próprias lideranças de esquerda.
você tem toda a razão quanto ao direito público, né? A gente que vive aqui de administrar a universidade, a gente sabe a dificuldade que é cumprir as regras. Tem situações que é desafiador, né? Você está diante de uma situação, você fala assim, como eu vou cumprir essa regra? Como será que eu vou fazer, certo, para poder cumprir, né, essa regra? Eu acho que o direito público é feito para isso mesmo, né, para a gente poder negociar, entendeu? As brechas dentro da regra, né? E porque é assim que tem sido feito, né? O Tiago lembrou aí o Sérgio Buarque de Holanda, né? Como é que essa burocracia, certo, de um lamentável equívoco, né, constituído em cima de um lamentável equívoco. A burocracia não serve para democratizar, ela não serve para dar transparência, ela serve para assegurar procedimentos sigilosos, né, aos quais a maioria não tem acesso. Certo? E a gente chega aqui de alegre, prestando um concurso, acha que a gente vai ler lá no regulamento como é que a gente faz para governar o programa de pós-graduação, né? ou a chefia do departamento, e, na verdade, não está escrito ali como faz. Entendeu? Ali está escrito, né, os limites do que você faz. Agora, o que você deve fazer, quais são as políticas desejáveis de implementar, isso não está escrito em lugar nenhum, não tem manual de boas práticas. Certo? Não é um direito público que vem de baixo para cima. Sabe? Os bons chefes de departamento vão criando boas práticas e, com isso, você vai criando, né, todas as legislações do direito público. Não é common law. Né? Vem de cima para baixo e você, nas condições que você tem que cumprir aquilo sem saber muito bem como é que os outros fazem para cumprir aquilo. Né? É mais ou menos assim, né, chefe? Meu chefe está sentado ali. Quer dizer, ser nomeado chefe de departamento é um castigo para a pessoa, né? Não é um prestígio, certo? Dizer, não, o cara agora ele vai implementar, né? Que nada, ele vai ficar ali, coitado, tentando entender como é que ele vai fazer para não burlar nenhuma regra, certo? Para ele não ser acusado de ter dado um mau desvio para o dinheiro, porque, de fato, implementar uma política diferente não dá. E eu sempre digo, é impossível roubar R$1 da administração direta. É impossível roubar R$1. Porque você tem 1000 planilhas, você tem 1000 sistemas de controles, certo? Dá para roubar 10 milhões, mas R$1 você não rouba. Né? Porque o sistema não fecha se você não der conta ali, certo, daquelas rubricas e tal, e você não consegue finalizar a operação que você está fazendo se você... Né? Então, existe excesso, de um lado, de controle, e, de outro lado, uma opacidade total, né? Porque não é verdade, não é porque a gente tem sistemas de controle que o negócio é transparente. É opaco para nós mesmos, que somos os operadores do sistema. A gente mesmo não sabe como funciona. A gente não tem ideia de como é que é o global, né, do dinheiro da universidade. A gente não tem ideia de como é que é o orçamento do MEC, né? A gente tem a carteirinha do MEC que a gente pode dar carteirada no cinema, mas ideia de como funciona o orçamento do MEC a gente não tem. Né? Então, não é um sistema feito para dar transparência. Essas fiscalizações todas, elas não são feitas para dar transparência, elas são feitas para manter o sigilo, para alguém fazer alguma coisa que a gente nem sabe o que pode vir a ser. Certo? A gente que é tonto, né, que entrou de gaiato na história, a gente nem imagina o que é possível fazer por parte daquele sistema, na verdade, que a gente fica pensando em outras coisas, né? Em reforma política, em direito penal e tal. Mas deve ter gente que fica pensando, né, em como vai tirar alguma vantagem pessoal, né, daqueles sistemas ali. Sim, a corrupção, né, é funcional. Né? O Fábio falou, você falou também, eu já tinha falado. É uma forma de operação concreta do capitalismo, né, que se vale desse sigilo das instituições públicas, né, e dessa inoperância dos sistemas de fiscalização. É feito para isso, certo? É feito para que a falcatrua gire ali embaixo e a gente não perceba. Né? Não é feito para barrar os procedimentos de falcatrua. Né? Acho que eu respondi tudo, não sei se faltou alguma coisa. Bom, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui nessa noite, a presença da Jaqueline Signoretto, e dizer que a filmagem desse debate está disponível
a partir de amanhã à noite, no Facebook da Coordenadoria de Cultura, www.facebook.com/coordenadoriadecultura.secult. Lá vocês encontram os links também para os últimos 3 debates, tá bom? Então, muito obrigado. E agora eu passo para a Jaqueline para fazer uma propaganda. Na verdade, é um convite. Amanhã vai ter uma aula pública do Comitê UFSCar em Defesa da Democracia. Vai acontecer do meio-dia às 13h45, em frente à biblioteca comunitária, que entre a biblioteca e o Teatro Florestan Fernandes, né? Nessa aula pública que né, vai ser destinada a discutir aquilo que está por trás, né, do impeachment. Vão participar o Gabriel Feltran, o André Ricardo de Souza, que estava aqui presente, e o Israel de Sá, 3 professores, 3 caras dessa vez, mas é porque houve um problema de agenda com as minas, mas as minas vêm por aí, fiquem calmas, a gente vai fazer uma outra aula só com as minas. E queria convidar todos vocês a participarem, né, e prestigiarem os eventos, né? E também na quinta-feira, meio-dia, às 12 horas, em frente ao Florestan Fernandes, entre o Florestan e a BCO. Tá? E termina antes da aula das 2 da tarde. E também na quinta-feira, uma outra atividade do comitê, que é o debate do filme Hércules 56, que vai ser feito aqui, às 19 horas, na quinta-feira, aqui no Bento Prado. Vai passar o documentário Hércules 56, que é um documentário sobre a resistência à ditadura, né, com entrevistas e tal. E, em seguida, um debate. Boa noite.